Do sistema reprodutivo, que eu pensei para a gente, reprodutor, o que eu pensei para a gente estar abordando é óvulo, útero, que é a parte de reprodução, a vagina, testículos, pênis e próstata. Falar um pouco da legenda de cada um deles e qual a relação com o conflito. O sistema reprodutor, a função dele é reproduzir. É produzir descendentes. Dependendo da minha história, dentro da minha família, como se lida com a chegada de descendentes, como se lida com a chegada de filhos, como é falado de geração para geração sobre ter filhos, sobre sexo, é como cada um vai registrar a informação. Só que nós não somos aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós ouvimos. Nós somos parte, é como nós lemos isso tudo, é que a gente vai registrar. Então, o útero, ele está relacionado diretamente com ninho. Ninho, casa, lar. É o ninho mais estreito. É o lar, porque é ali que produz, que a vida cresce dentro de uma pessoa, é dentro do útero. Não tem outro jeito de uma vida vir para esse planeta se não for dentro de um útero crescendo, pelo menos que a gente saiba até o momento de hoje. Então, lá ele tem a representação de lar, mas não é um lar somente lar emocional, é o lar também, não só de crescer uma pessoa, é o lar como eu me relaciono com os meus pais, é o lar em relação à minha casa, tudo isso vai ser manifestado no meu útero. Então, eu posso nunca ter tido um filho e ter problemas no meu útero. Eu posso ter filhos e ter problemas no meu útero. Então, não tem a ver com ter ou não ter filhos. Tem a ver com a representação de ninho, casa, lar. Para que tenha uma pessoa reproduzida, é preciso de um óvulo e de um espermatozoide. O óvulo, ele é formado dentro do ovário, dos folículos do ovário. Então, o ovário, ele tem uma representação emocional diretamente ligada aos descendentes, aos filhos. Não ao lar, ao filho. É muito comum um problema com filho, ou com um trabalho que eu sinta que é o meu filho, ou com alguém que eu cuide que eu sinta que é o meu filho, me levar um problema no ovário. Então, o ovário, ele tem uma relação direta com os filhos, ou com os descendentes diretos. Quando a gente tem ovário policístico, é muito comum isso na adolescência, até quando a pessoa nem teve filho. Cada microcisto representa uma perda de um descendente. Como assim? Sabe aquelas paixonites adolescentes? Que você se apaixona e você imagina que você vai ter, sei lá, vários filhos com aquela pessoa e nada acontece. Ou você imaginava que você ia viver uma história de amor, ou você imaginava que você ia ser cuidado, e que de repente nada daquilo acontece, seu sonho deixa de existir. Lembrando que o pensamento para o cérebro ele é como se fosse real para aquele momento. Então, o ovário policístico são as perdas dos descendentes das histórias, das minhas histórias que eu imaginei viver. Por isso que muitas vezes acontece na adolescência, muito antes até da pessoa começar a ter mesmo uma vida sexual, ter uma maturidade no corpo. Mas quando ela sente que ela está tendo várias perdas do que ela imaginava viver. Ou pode vir da família? Pode. As perdas dos familiares. Uma mãe teve várias perdas de filhos e aí aquela mulher tem ovário policístico muito cedo. Por conta da informação que vem junto, da perda desses filhos. Pode ser transgeracional, com certeza. E aí o que acontece? Ele tem toda essa representação de perda e descendência.
Então, como é o tamanho do sintoma para cada um? O que a gente dá conta? Quanto mais a gente consegue lidar com as frustrações daquilo que não é como a gente quer, mais a gente caminha no nosso videogame, mais a gente fica inteiro, gente. É olhar tudo isso como um crescimento, como uma amplitude de alcance. Porque sempre quando a gente olha que as coisas não são como a gente quer, e ó, vida, e a gente se frustra, a gente fica doente. Então, com certeza, esse não é um caminho. Esse é um caminho inverso à saúde, a ficar bem. Então, vamos lá. Ovário, então, perda em relação ao descendente. Útero. Útero tem muitas questões de útero, todas elas vão estar com a legenda de lar, de ninho em volta dela. Quando nós falamos, por exemplo, de miomas no útero, o mioma é um conflito de lar. Às vezes a pessoa tem vários miomas ou ela tem um mioma grande. É muito comum pessoas por volta de 50 anos de idade que nunca tiveram filhos terem miomas proporcional ao tamanho de um bebê no útero ou de um bebê no início de gestação. Dentro dessa fase de idade, que ela descobre que realmente não vai mais ter o filho que talvez ela queria, e ela desenvolve o mioma como o tamanho do conflito dentro desta questão do útero. O útero está ligado diretamente ao lar, ninho mais estreito. A endometriose é quando as células da parede de dentro do útero saem de dentro do útero e se fixam do lado de fora do útero. Essas células que elas migram de dentro da parede do útero interna e migram para o lado de fora, que é a endometriose, elas podem migrar para vários órgãos. Elas migram para o intestino, elas podem migrar para o pulmão, para o coração. Normalmente é pelo intestino que dá essa aderência, mas é até perigoso se ela avançar, enfim, e migrar em outros órgãos que acabam comprometendo, até colocando a pessoa num risco de vida com a endometriose. O que acontece quando saem essas células dentro do ninho e elas se fixam em outro lugar? Vamos trabalhar com o intestino, que é o mais comum da endometriose. Então, o ninho é lar, o lar mais estreito. Por que saem as células do lar e se fixam no intestino? Lembra do parque digestivo? Qual é a legenda de intestino? Injustiça. No lar emocional, como eu me sinto dentro de mim? Quando você chega na sua casa, no seu habitat de origem, a casa dos seus pais, ou a sua casa, que é meu lar. Lar não é casa, lar é onde eu me sinto à vontade. E tem o meu lar emocional, que é como são as minhas emoções a maior parte do tempo. Como eu lido comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, ou se o meu ninho estiver ameaçado, se a minha casa estiver ameaçada, se o meu casamento estiver ameaçado, ou a história dos meus pais, como eu li isso, como eu olhei as dificuldades que eles tiveram dentro do lar emocional, eu posso ter uma endometriose, eu posso ter células do útero, células de ninho, de lar, que se deslocam e aderem na parede do intestino. Tem muita relação com injustiça. Então, a gente soma a legenda do ninho com o lugar que esse ninho adere. E aí a gente entende qual é a legenda da informação. O conflito do mioma, ele é um conflito de lar, porque não vai mudar muito a legenda, vai mudar como a pessoa percebe o conflito dela. Então, é um lar emocional, a pessoa, de repente, não sente que ela é acolhida, ela tem angústia, não sente que ela tem um lugar dela, que tem alguém que a ama, que ela é importante, que ela tem um ninho.
para retomar um ninho, para voltar, um lugar para voltar, não sente que ela pertence. E aí ela pode ter um mioma por conta desses conflitos. O tamanho do mioma é proporcional ao tamanho do conflito. A vagina. A vagina, a pele da vagina, como toda a pele do nosso corpo, e mucosa, está ligado com perda de proteção, separação, exclusão. Então, todo o sintoma da pele tem essa legenda. A candidíase é a mesma legenda. Perda de proteção, separação, exclusão, relacionada com a pessoa que eu me relaciono. Legenda diretamente com a pessoa que eu me relaciono, ou que eu não me relaciono. Se eu sinto que eu tô sozinha, que eu podia estar namorando uma pessoa super especial, que de repente me deu um pé na bunda, ou que eu queria muito, ou nada dá certo, eu posso ter candidíase. Mas é mais frequente acontecer durante o relacionamento. Quando a pessoa se sente desprotegida em relação ao parceiro, ou excluída, ou separada, ela pode ter sintoma de candidíase. Ou emocionalmente não está bem com o parceiro. E aí, quando o parceiro se aproxima, tem pessoas que, quando tem relacionamento à distância, quando vem a época do parceiro se aproximar, ela tem sintoma de candidíase. Ou se a pessoa sente uma insegurança em relação ao relacionamento, ela pode ter candidíase. E se está tudo bem no relacionamento e a pessoa tem candidíase? Ela pode ter tido histórias de muito sofrimento em relacionamentos passados e, de repente, ela ter a candidíase agora por medo da separação, perda de proteção. Então, eu não preciso ter a candidíase só quando está tudo ruim, mas ela tem uma legenda importante com perda de proteção, separação e exclusão. Então, vamos lá. Masculino. A gente vai falar de próstata, testículo e pênis. Então, o testículo, ele onde é produzido, enfim, o espermatozoide. A próstata, que é muito comum, sintoma de próstata, ele tem uma relação importante com os descendentes. Mas a próstata, nesse caso, não é com os filhos diretamente, mas mais com uma questão de legado, do que a pessoa está deixando enquanto legado na vida dela. E o pênis, ele tem a função de ter a ereção para o ato sexual. E que tem muita dificuldade, às vezes, com o pênis emocional. Né? A dificuldade de ereção, ela está diretamente relacionada, tirando casos que tenham patologias, com a parte emocional, desempenho, e tudo isso pode deixar, por exemplo, uma pessoa que ela ficou emocionalmente não se sentindo que a mulher era o território dela, ou que ela tinha aquele espaço com aquela mulher, ou com aquele homem, enfim. Um homem que se relaciona, ter dificuldade de ereção e ser jovem por ter ficado inseguro em relação a uma história que ele viveu. Então, tudo está diretamente relacionado com a reprodução. Então, vamos começar pela próstata. Qual é a função da próstata? Armazenar e secretar um fluido. Esse fluido seminal é produzido pelas vesículas seminais. A próstata, ela tem esse líquido dentro dela, que tem esse pH diferenciado, que vai compor o líquido seminal. Dentro da legenda da Nova Medicina Germânica, do que a gente estuda aqui no CCM, a próstata está relacionada diretamente com legado. Então, com os meus netos, com o patrimônio que eu deixo, com a história que eu deixo. Não é com filho no sentido mais direto, mas com legado. Agora, quando a gente vai para testículo, o testículo é onde armazena o espermatozoide
e ele tem uma temperatura menor do que a temperatura do corpo para manter o espermatozoide vivo. Qualquer problema de testículo está diretamente relacionado aos filhos. Hammer, que criou a nova medicina germânica, que é a nossa teoria base para toda essa legenda das doenças, é a base que eu uso para essas rotas. Ele teve câncer no testículo e a mulher dele câncer no ovário logo em seguida da morte do filho dele. Então, o testículo ele mapeou como filho diretamente, e o ovário também. E, vamos lá, pênis. O pênis, ele tem, então, ele se enche de sangue para manter a ereção durante o ato sexual e passar o espermatozoide durante a ejaculação para produção de descendentes. Às vezes a pessoa pode ter dor no ato sexual ou sentir dificuldade de ereção e procurar, sim, um apoio terapêutico para melhorar a potência sexual. Isso acontece e os resultados são rápidos e são incríveis. É importante, claro, ter passado com o urologista para ver se é uma questão simplesmente emocional, se não tem nada físico. A ejaculação, ela está ligada com o ápice do momento do prazer e do momento sexual. Então, o homem, ele está lá com a fêmea dele para reproduzir, e na hora do ápice do prazer e de possuir a fêmea, estou falando instintivamente na legenda, e depois a gente traduz para o ser humano, mas de possuir aquela fêmea, ele tem o prazer dele e ele coloca o espermatozoide ali para reproduzir a espécie dele. No ato sexual dos seres humanos, as pessoas podem demorar mais ou demorar menos para ejacular. Tem técnicas que você aprende a controlar esse tempo da ejaculação. Tem técnicas tântricas, tem algumas pessoas elas precisam interromper o ato para segurar um pouco o clímax, para voltar, para continuar. Então, isso dura um tempo. Tem médias de estudos de tempo de 15, 20 minutos, tem casos que muito mais, tem horas, enfim, se for o sexo tântrico. Mas a ejaculação precoce, que é ao introduzir o pênis na vagina, dali a minutos, a pessoa, 1, 2 minutos, ela já ejacula, antes mesmo da mulher, da parceira ter o prazer junto com ele. Ou antes mesmo de introduzir o pênis na vagina, já tem a ejaculação. O que acontece? Aquele homem não está se sentindo seguro com o território dele, com a fêmea dele, com o ninho dele, ou com a potência dele enquanto homem. Onde nós vamos buscar essa informação? Por exemplo, no meio de lobos, tem o macho alfa. O macho alfa que copula a fêmea para produzir os descendentes. Se outro lobo for copular aquela fêmea, tem que ser muito rápido enquanto o macho alfa não vê, porque senão ele está correndo o risco de ser morto, liquidado pelo macho alfa, de ver ele com a fêmea. Quem tem a ejaculação precoce está dentro dessa abordagem. É uma pessoa que ela tem que ter uma ação rápida e certeira para poder produzir o descendente, porque ele não se sente o macho principal. Não quer dizer que a mulher trai, não quer dizer que o roteiro é esse, mas é como o homem sente. Ele não sente que ele é o homem principal dentro dessa história. E aí ele tem uma ejaculação mais rápida para ter a eficácia de deixar os descendentes dele antes de ser surpreendido por aquele que pode, enfim, matar ele ou tirar ele de circuito. Por isso que vem a ejaculação precoce. Qualquer outra patologia que for da pele, do pênis, alergia, e aí tem perda de proteção, separação, exclusão, tudo relacionado à pele.